Tô começando outra live aqui. Oi, gente. Voltando aqui para a live com o Márcio, meu irmão. Segunda parte, tá joia? Esperar vocês irem chegando aí, o Márcio chegar, para a gente dar continuidade. Pronto. Oi, gente. Voltando aqui para a live com o Márcio. Minha esposa já entrou, meu filho já entrou, até meu filho já entrou na live, gente. Meu filho tá aqui acompanhando. Um abraço, João. Te amo. Luiz Pedro Moraes, seja bem-vindo. Gente, Adriano obriga os filhos a participar das lives, velho. Isso é um absurdo. Eu aposto que ele diz assim, se você não participar, eu te castigo depois. Adriano é uma pessoa horrível. Oi, minha mãe. Esperar Júnior voltar aí, a galera voltar para a gente responder a pergunta, tá bom? Beleza, pura. Galera, pode colocar as perguntas para vocês. Seu Zé Alves aqui, um grande abraço, Zé. Caso vocês tenham colocado uma pergunta que a gente não viu, coloca aí de volta que a gente vai puxar agora, tá bom? Vou abrir esse espaço para gente poder puxar. Eu fiquei pensando, Márcio, de te dizer, de convidar George, Padre George, para introduzir a live, né? Ele recitar uns 2 textos dele e botar ele na roda aí. Mas aí o dia a dia é corrido, cara. Terminei esquecendo. Sim. George é outra figura estupenda desse universo aí entre o Um, poético e o teológico, né? um abraço para meu irmão, pastor Jair de Brito, lá de Santo Amaro, está aqui acompanhando. Pastor Batista, da Igreja dos Mares. Muito obrigado pela audiência. Audiência, né? Ô, Renata, que história é essa, Renata? Papai não me coloca de castigo? Gente. Luiz Pedro. Luiz Pedro. Pedro, um abraço, Pedro. Então quer dizer que teu pai não te coloca de castigo, né? Eu sei, com essa cara de carrasco que ele tem. Ele em si tem essa cara terrível e assustadora. Capinã, meu querido, você já está na live aí para a gente responder sua pergunta? Dá um ok aí. Foi o João que escreveu? Foi para não colocar de castigo? Que é isso, João? Islane, um abraço, bem-vinda. Juninho, você está aí, Capinão? Será? Eu vou... E aí, Márcio, vamos responder, né? Como foi que leu? Eu não li. Como é que era a pergunta? Ou se não, você poderia... Ou se não, você... Antes de... Quem sabe até para dar um tempo para ver se ele chega aí, você poderia nos brindar com um magnífico texto seu aí, agora. Pronto, tá ok. Você Meu irmão, eu li esse Confissão, eu fiquei arrepiado aqui, viu? Foi mesmo, cara? Rapaz, o que é isso, velho? Isso não é uma coisa normal, não. Eu e Márcio, gente que acompanha, combinamos de recitarmos alguns textos nossos e comentarmos. É um pouco mais para frente, mas enquanto a gente espera a galera voltar aí para a live, eu vou recitar esse primeiro texto aqui, chamado Confissão, que foi um texto que eu escrevi depois que eu assisti Selma, né, uma marcha para a liberdade, que fala sobre Martin Luther King, né? E assisti também uma série chamada The Nation, que foi uma recomendação do pastor Jorge Neri, que é um pastor de uma cidade assim, do interior dos Estados Unidos, que leva a galera da congregação a se rebelar contra os grandes proprietários de terra, os banqueiros, né, que surrupiam, né, que exploram os pequenos. Né? Então eu escrevi esse texto. Confissão. Não sou um pastor de revoluções corajosas. Sou um negro pastor de resistências criativas. Não é pela força que impunham a verdade. Nunca me encontraram aqueles que quiseram encontrá-la. Nunca me encontraram aqueles que quiseram usá-la. Evaporo na beleza que fascina e faço do evangelho a minha poesia. Não tenho marchas a empreender, nem célebres pregações a proferir.
Não tenho greves a organizar, nem jejuns a decretar. O que tenho são palavras emudecedoras e silêncios incomodativos também. O que tenho é um corpo liberto e afetos a temular e amar. Não sou um pastor, sou um pastor poeta. É isso. Ai, eu fiquei Jorge, assim. agora perdeu, Jorge, a poesia que eu fiz a partir da série que você me recomendou, mas depois eu te mando. Gente do Proclama uma, céu. declama uma sua aí também. Rapaz, tem o que? Caneca? Velho, rapaz. Sim, é uma caneca de um chá, porque eu tô na pegada do chá agora. Café faz mal ao meu estômago. Tá certo. Deixa eu colocar aqui o tema de novo, né? Para o povo. Recita uma sua aí, por favor. Cara, eu achei fascinante. Primeiro, tem essa coisa também de. Ela é meio autobiográfica, meio exame de consciência, meio desabafo, meio. É uma confissão. Uhum. Ficou É o que a fascinante, gente, assim. é o que a gente chama de texto confissional, né? Sim, sim. Ficou muito bacana. Boa noite, Carlos Espetáculo. Roberto. É, fixei aí o tema. Pronto. Meu querido Levi Marques, um abraço aí para você, o meu aluno lá na FBB. Cara, gente boa demais. Oi, Márcia, um abraço para você. Então, como é? Você vai recitar uma sua? Te Eu, comento. eu poderia recitar uma minha, né? Uhum, Eu, eu tenho uma que escrevi. Rapaz, esses tempos eu tô muito bravo com esse negócio dessa quarentena aí e essa coisa essas doenças que tá no ar, aí, o coronavírus e Brasília. uhum. Então eu escrevi muita coisa nessa linha assim também. Mas eu não, outra mais tarde talvez, se a gente conseguir, a gente lê. Mas eu queria ler para vocês aqui uma que escrevi depois que li, meditando aquele texto da Samaritana, mas depois que li um livrinho de José Tolentino Mendonça, biblista português, que agora Francisco chamou para ficar responsável pelos arquivos secretos do Vaticano. Ele tem um livrinho chamado Elogio da Sede. Adriano, se você não leu, leia, velho, porque é a síntese que ele publicou do retiro que ele publicou que ele fez para a Cúria Romana. Então é um Como é, livro qual é o título? Elogio da Sede. E ele faz exatamente o que tu gosta, Adriano. Mistura literatura com teologia o tempo inteiro, cita vários autores portugueses, inclusive Clarice Lispector. Enfim, ele gosta de brincar, fazer a dança. Ele também é poeta, né? Ele também é poeta. Gosta de fazer a dança entre teologia e literatura nos textos dele. Eu sou encantado por Tolentino Mendonça. Descobri estudando, né, esse cabra. E aí eu escrevi Eu Sou a Sede, que diz assim, ó. Cheguei ao poço e falei com ele. Você quer água? Quero a sede, disse ele. Eu estava de correr e ele só era um outro de não se abraçar. Um copo de água, ele pediu. Você tem o corpo? Perguntei. Ele falou que tinha a performance dos sedentos. Disse a ele: Você sabe que esse poço é muito importante. Ele me interrompeu rápido. O que é importante é a sede. E esse poço é só um lugar. Qual a fisionomia de sua sede? Há muito busco águas. Há muito também fui dessedentada. Parei nele. Quem é você? Eu sou a sede. O sentido de você vir ao poço. Parei novamente. Depois bebemos juntos. A água era boa, viva. Saí dali, mas fiquei com ele. Fui ver minha gente. Demorou? Não trouxe água? Não. Trago a sede. Muito bom, velho. É um pouco.
Quer dizer, extrai do texto da Samaritana o máximo possível de sentidos para essa sede, para essa água, para uma série de coisas, Sim, né? sim, É, sim, sim. e isso é incrível, velho. Essa reescritura é simplesmente fantástica. Me lembrou um texto de Rubem Alves que ele diz assim: não quero faca nem queijo, eu quero é a fome, né? Importante é a sede, né? Importante é a Sim, sede. sim. Assim, não adianta você ter estruturas, né? Se você não tem a sede, se você não tem a fome. Mas se você tem a fome, se você tem a sede, você vai em busca de criar estruturas que faltam, né? Você coloca a sua imaginação, seu desejo, sua vontade em curso para que as coisas aconteçam, né? A gente que está nesse mundo digamos assim, de poucos recursos, né? A gente que passeia por esses lugares em que as comunidades têm que estar se inventando, as pessoas têm que estar criando o tempo todo, né? Dizer para elas não perder essa sede, né? Não perder essa fome é fundamental, né? Porque não é que vão dar para elas as estruturas que elas precisam. Elas precisam manter a sede e a fome, né? Para que a coisa continue a acontecer. Um abraço para Evilásio, meu irmão amigo de Santo Amaro, para Dini Porto, Claudine, minha amiga, estudou letras comigo. Uhum. João está aqui me dizendo que ele escreveu lá para mim a mensagem, né, meu filho? Jorge colocou uma pergunta, uma questão para a gente aqui, que eu vou pegar antes da gente passar para outra questão, tá joia? Beleza, vamos lá. Ele colocou aqui a teologia narrativa versus a dogmática conceitual. Comentem, né? Como é que a gente vê isso aí? Quer começar? Começo? Caramba, caramba. É, o Eu acho, CEBI. tá, vai lá. Por favor, vai lá, joga duro. Não, eu ia dizendo o seguinte, né? Primeiro tentar situar, né? A dogmática, não é? Tende a dar resposta para todas as coisas, né? Tende a ser fechadinha, compartimentada, né? É, a dogmática pretende que não haja mais pergunta, né? Então, se a gente vacilar, ela mata, né? Assim, no sentido dela, ela mata a religião, a fé, porque pretende que tenha pergunta, que tenha respostas para todas as coisas. E o interessante é ter pergunta, né? A pergunta tem a ver com essa sede do seu texto aí. A pergunta tem a ver com a fome que o Ben Alves fala, né? É, e aí ela comete deslizes muitas vezes porque nessa ânsia de dar resposta para todas as coisas e não se declarar insuficiente, não se declarar, como posso dizer, não infinita, né? Não se declarar finita, limitada, é, circunstancial, ela termina cometendo atrocidades, né? Corre o risco sempre de cometer atrocidades. Já a teologia narrativa, né? E aí, Jorge, eu vou entender teologia narrativa, por isso que a gente está dizendo aqui, né? Teologia narrativa enquanto a mística, a espiritualidade que discorre sobre o texto sagrado, que discorre sobre a vida de fé, a mistagogia que ensina para a gente o que é essa fé cristã através da espiritualidade, a teologia narrativa enquanto o texto poético que rediz o dito, né? Que como posso dizer, desloca o dito, né? E aí, quando eu falo desloca o não dito, eu lembrei de outro texto aqui, Dias Gomes, não é? O Santo Inquérito, conhece? Quem conhece aí? Sim, sim, sim. Sim, sim. Que é interessante, né? O Santo Ofício está querendo as coisas assim compartimentadas, né? A menina diz coisas bonitas, a branca, né? E o padre, com a dogmática, diz: isso é o demônio que está dizendo, minha filha, né? Não, isso não procede de Deus. Você está dizendo que há errância no ensinamento da igreja e tal, e tal, e tal. E a menina está muito poética, está muito encantada com a vida, né? Jovem, está encantada com a água. Assim, que coisa gostosa descer ao rio e se banhar, né? Que coisa gostosa é ficar nua no rio para experimentar a água,
o sol que toca a pele, né? E aí, Jorge, a teologia narrativa enquanto isso, né? Enquanto esses textos que passeiam fora do que pretende dar resposta, mas dá resposta porque é existencial, né? E eu tenho aprendido que ela é muito mais potente na vida de quem escuta do que a dogmática, né? O catecismo romano, né, para ser um exemplo, o catecismo holandês, os diversos catecismos também gerados pela Reforma Protestante, tentam fechar isso tudo, mas escapa sempre, porque a palavra, os conceitos, né, eu acho que é Derrida que fala, que os conceitos são fissurados, né? A gente cria conceito para fechar uma coisa, compartimentar, mas eles são fissurados e a gente cria brechas, né? E a literatura e teologia juntas dizem do mistério por outras portas, por outros caminhos, e dão respostas que a doutrina às vezes não dá, né? A doutrina não diz tudo, né? Não tem capacidade de dizer tudo. E eu acho que é o que Rubem Alves entendeu, né? Deixar de lado a dogmática, que está muito associada com filosofia, deixar de lado, vírgula, né? De entender que ela não é absoluta, né? Que está associada com a filosofia, com outros saberes, e partir para a poética, né? A poética vai trazer essa capacidade de se encantar com o mundo, de entender o mistério, porque o mistério não é conceitual, né? É aquilo que Agostinho diz, o garoto, né? O garoto está na areia, cavando, e novamente coloca água, a água some, o garoto vai lá, coloca água de novo, a água some, e Agostinho diz, você não está vendo que você está errado? Toda vez que você colocar água, essa água vai sumir, que você está na areia, está na praia. E aí o garoto diz assim, isso é você tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, né? Você não entende que é mistério, né? A dogmática não vai responder o que é a Santíssima Trindade, né? Enfim, é isso, né? Se esse Márcio puxa mais coisa. Cara, olha, eu tava lembrando duas coisas. Primeiro, de João Batista Libânio, o grande João Batista Libânio. Morreu recentemente, um teólogo jesuíta. Ele dizia assim, dizer que o retângulo não é quadrado, isso é só um ponto de vista, porque o retângulo é um tipo de quadrado, né? Mas o dogmático vai dizer, não é um quadrado, é um retângulo. O narrativo vai dizer, olha, é um quadrado, porque o retângulo é um tipo de quadrado. Então eu acho que essa dinâmica da historicidade da teologia, da relação histórica com ela, é uma característica fundamental para uma experiência mais libertária, mas nesse aspecto, libertária da teologia da libertação, consegue fazer uma dinâmica diferente com a teologia, né? Porque historiciza a teologia, fragmenta ela e historiciza ela, traz para a história. Jesus vem e pisa no chão, Jesus não está flutuando, Jesus não está flutuando em algum lugar, né? Ou Jesus não morreu em algum lugar, né? Jesus está pisando, ele está pisando aqui agora. Por isso nós podemos narrar essa história, nós podemos contar isso, né? Eu acho que a teologia dogmática não, nós não podemos contar, nós só podemos repetir. Nós só podemos repetir o que tá dito por alguém. E é mentira que as instituições inteiras, eu acho uma mentira de alguns, em todas as experiências religiosas, porque esses tempos estão muito dogmáticos em vários aspectos. Eu acho que o dogmatismo ele tem perpassado, sobretudo esses tempos, religião, política, enfim, né? Tem voltado o dogmatismo militar muito grande, com muita força esses tempos. Então, assim, o dogmatismo diz assim, olha, não, nossa religião precisa caminhar dessa forma. Olha, dentro da religião já tem um universo de experiências enormes de formas de andar. E é mentira quando alguém diz que só pode ser dessa forma. Às vezes o colega do lado dele, que está na mesma universo hierárquico, nem concorda com aquilo. Mas ele está regurgitando alguma coisa que se disse, né? O dogmático regurgita. O narrativo, ele respira, né? É interessante isso que você está trazendo, né? A questão da história, da narrativa enquanto historicidade. Em determinado momento da teologia eu entendi que eu queria estar ligado com a Bíblia. Porque eu olhava para a liturgia e os caras eram rubricistas, né? Olhava dogmática, rubricista. E aí quando eu olhava para
a Bíblia, né? Os caras eram muito abertos, iam lá, pegavam as palavras, diziam, essa palavra tem esse tanto de aparecimentos na Sagrada Escritura, e pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, aquilo outro, Sim, tal. sim. E pega a historicidade, né? E diz assim, o que é hoje não era ontem, né? Nem sempre foi ontem. Fascinante. E isso é muito incrível. Chegou aí Capinã, a gente não deu a resposta não, Capinã, a gente esperou você chegar. Veja como a gente lhe considera, viu? A gente leu um poema meu, um poema do Márcio, que você é VIP. Obrigado, Márcia, pelos parabéns aí que você me deu. Obrigado, minha esposa, que lembrou, que disse que é um presente. E de fato, viu, Márcia, não te falei, mas eu preferi esse tema para hoje, entendendo como um presente para mim mesmo, viu? Ô, coisa boa. Teu aniversário é hoje? Oi, amanhã. Ontem foi de 10 anos já do nascimento. Oh, Amanhã de meu vida. Deus. E a gente não vai poder nem tomar cachaça por causa da quarentena. Uhum. Capinã, sobre sua pergunta, eu não li, mas o Márcio disse que era alguma coisa sobre autoajuda, né? É, Espiritualidade e autoajuda, alguma coisa assim. tá, espiritualidade e autoajuda. É, eu vou fazer uma miscelânea aqui para poder responder, responder isso. Lembrando o caso de João Moana, por exemplo, né, que a gente citou aqui, que escreveu um livro chamado O Encontro, que ele narra encontros de Jesus, né, reescreve encontros de Jesus na Bíblia, né, a Samaritana, Nicodemos, Zaqueu, né, esses encontros todos. E aí lembrando de uma corrente psicológica chamada logoterapia, né, logoterapia, sim, logoterapia, que tem que trata do sentido da vida, né? E a logoterapia tem uma seção dentro da logoterapia que chama biblioterapia. O que é isso? Você pega textos literários que tem a ver com o que a pessoa está lhe trazendo de inquietações, né? de, de questões vitais, e apresenta para a pessoa. Né? E aí a pessoa faz um confronto com esse texto e traz para a terapia. Né? E aí ela vai fazer toda uma. É um pouco mostrar como outras pessoas resolveram a questão que você tem, que você traz. Né? Qual é o percurso que aquela personagem faz, qual é a questão que suscita em você, quais são as perguntas, o que é que você vê disso e tal. E aí o texto bíblico, nesse sentido, tem um potencial de autoajuda imenso, não é? Porque, mas aí para dizer do texto bíblico como potencial de autoajuda, a gente tem que dizer o texto bíblico enquanto meditação, né? E aí, mais uma vez, Inácio de Loyola, Juninho, tem algo da tradição espiritual que diz assim, olha, quando você se aproxima de um texto bíblico, né, uma cena, se coloque dentro da cena. Né? Quem é você na cena? Você é Jesus, você é a pessoa que está dialogando com Jesus, você é uma personagem que nem é citada no texto, você é o jumentinho que carregou Jesus, né? Quem é você nesse texto? E quais são os sentimentos que esse texto suscita para você? Né? Qual é, qual é a emoção que suscita? Né? Então, estou dizendo de diversas coisas aqui para dizer. Né? A espiritualidade tem esse potencial de proporcionar autoajuda a partir do texto bíblico, enquanto meditação, enquanto contemplação, trazer essa palavra que liberta, né? Que faz a gente se enxergar, e escutar essa palavra de Jesus, né? Que chega até a gente, e é sempre uma palavra libertadora, né, Márcio? É sempre uma palavra libertadora. Então, não sei bem se é isso que você está pensando, isso que você colocou, mas tem outra coisa bacana dos jesuítas, né? Eles dizem assim, trabalhar o humano para cuidar do espiritual, né? Eles não dispensam o humano, né? Então eles fazem muito esse caminho de buscar consolação, né? Para você poder ter esse encontro com Deus, né? E às vezes as igrejas não trabalham o elemento humano, né? Não trabalham a humanidade da pessoa, e termina fazendo com que a pessoa não consiga também se encontrar espiritualmente, né? Um pouco. Não sei se você quer trazer. E ele colocou alguma coisa aqui, Adriano, tipo, o porquê desse sucesso da literatura religiosa. Eu não sei se ele está perguntando como Como crítica. sentido dele estar extasiado com o sucesso,
ou ele está achando que esse sucesso é irreal, ou não deveria ser, não sei. Ele poderia até dizer pra gente isso aí. Mas assim, na linha do que tu falou, Adriano, que é muito legal, eu diria que há dois estilos dessa literatura, né? Preocupada em supostamente ajudar o humano, ajudar a crescer. Tem muitos livros nessa linha, né? Crescer espiritualmente, tem muita coisa. Uma, ela é muito devocional. Eu nem diria que ela está preocupada com o interior, porque eu não sei, ela não está preocupada com o interior. Ela é devocional, vou classificá-la assim. Ela é devocional, ela faz leituras bem superficiais da Sagrada Escritura, ela retoma as experiências do santo bem de forma superficial e quase sempre muito fantástica, é a literatura do fantástico, né? Mas do fantástico como real, e para ser real tem que ser fantástico. E a outra é essa que você falou. A outra, ela é mais crítica, ela é mais orientada pela perspectiva mais histórica, é um Jesus mais próximo, mas é um Jesus real, porque o mais próximo é o Jesus que caminhou lá pela Palestina. Esse é o Jesus mais próximo de nós. Eu poderia até dizer, um Jesus, outro Jesus, ele não existe. Ele não existe um outro Jesus. O Jesus mais próximo de nós é o Jesus de Nazaré, o filho de Maria, filho de José, que caminhou com os discípulos lá pela Palestina, e que os amigos deles colocam as memórias, as experiências dele lá nos Evangelhos e no Novo Testamento, né? Uhum. E que nossa tradição, nossas tradições cristãs, várias, conservaram esse material e chegou até a gente, né? Então, talvez essa dupla relação dessas duas literaturas, supostamente querendo ajudar o ser humano a chegar em algum lugar, a crescer, enfim, né? O Luiz Pedro Moraes colocou aqui: quanto ensaio poético nas inúmeras possibilidades de levar a palavra e fazer senti-la. Com certeza, mesmo, muita coisa. Gente, ele está dizendo aqui, o Juninho, acho enfadonha esse tipo de leitura. Certamente certamente essa devocional, né, que faz esse tipo um pouco rasteira, né, como você disse aí. Claudinho, um abraço, vi que você entrou aí também. Márcio, meu querido, a gente já está em quase meia hora da segunda live. Vamos correr. Bora, o que é que você tem aí para mim, pra gente mais? Deixa eu pensar aqui se a gente puxa uma outra questão ou se a gente. Vamos fazer o seguinte: vamos recitar mais algumas coisas nossas e aí eu jogo Bora, muito bom. aquela coisa sobre estilística que eu tinha colocado para você, certo? Aí, esse negócio aí com nome difícil, tu faz melhor do que eu, pô. Não necessariamente, meu amigo. Você já disse, Você faz melhor do que eu. você já disse o seu caminho aí, na verdade. Eu recito ou você recita? Comece você. Pronto. Então, eu peguei aqui um outro texto meu chamado Cananeia, que foi um texto que eu escrevi enquanto eu estava produzindo a tese, né? Tem uma seção da minha tese que eu analiso Cananeia e digamos assim, o filé mignon da tese. No dia lá, as professoras ficaram assim encantadíssimas, me compararam a Cipétona, grande estudioso de Antônio Vieira, fiquei assim emocionado. Mas enfim, né? Disseram que era o filé mignon. Vamos lá. Gente. Cananeia. Pão. Simplesmente pão. As migalhas, que seja. Não, que não sejam as migalhas. Não quero o cotidiano apenas. Quero o substancial, Pai. Pão. Imprescindivelmente pão. Porque é para todos, não para alguns, grão unido, repartido. Não, não. Pão. É isso aí. Gente. Meu irmão, você tem uma força mística na sua poesia, assim, né? Que é muito gostosa, viu? Uma visceralidade nas palavras, assim. Carregado de muita energia, assim, eu diria. Fala. Vai lá. Você disse que foi inspirado num texto de Vieira. Não, não, não. Compararam, né, minha escrita ao do principal crítico de Vieira aqui no Brasil, Alci Pécora. Gente do céu. Ou seja, você não é fraco, não. Essa pegada. Um abraço. Muito incrível.
Fernando, Livramento, Kebaba, né? De matriz africana, Lenilson Santana, bem-vindos. Eu queria só dizer, Márcio, sobre essa questão da palavrinha difícil que você falou aí, da estilística, à medida que a gente lê, Sim, já vai sim. aparecendo, né? E você citou uma coisa aí dos meus textos, a questão de ser visceral, né? Eu tenho uma coisa muito de quando eu escrevo, de ser realmente algo que eu pretendo que seja potente, né? Não sei se chega a ser, mas eu tenho um desejo assim de Mas é. ser uma coisa potente, visceral mesmo, né? Isso é um pouco da minha estilística, que eu diria que também faz parte de uma temporalidade, porque uma fase anterior de minha escrita, que eu tenho vergonha de mostrar para os outros, é o mais secreto que eu tenho, não é muito isso, é um pouco mais assim, uma coisa afetiva, né? Uma coisa. É, eu não tenho outra palavra, afetiva, né? Afetiva. Sim, sim, sim. Vai lá. Então, olha, como disse, uma vez perguntaram a mais. Tem um livrinho, para variar ele também não está aqui. Tem um livrinho publicado por aquela editora, eu acho que é LPM Pocket, alguma coisa, assim. Não sei como se diz aquilo. É isso mesmo. Ela publica tipo um livrinho de bolso, assim, né? E tem três ou quatro volumes que é Viver e Escrever, que é uma reunião que uma autora, uma escritora, que uma jornalista fez de entrevistas com grandes escritores brasileiros. E no volume que eu tenho, tem uma entrevista com o Quintana, o Mário Quintana, e ela pergunta, sua poesia é uma poesia engajada? Aí ela coloca entre aspas, né? Porque é o conceito, poesia engajada, aquela poesia preocupada com o universo político. Ela diz, ele diz, eu não sei. Você acha que minha poesia é engajada? Eu não sei se é minha poesia engajada. Eu faço poesia, e poesia é a vida. A vida tem isso, tem aquilo, banheiro, dor de cabeça, político corrupto. Aí a gente coloca isso na poesia. Se ela é engajada, não sei. Eu diria a mesma coisa assim. O que dói na cabeça da gente, a gente coloca no papel. E esses tempos, esse negócio do universo da política atual tem doído um pouco, né? Essa aqui eu chamei de empresários egípcios e eu fiz, depois que eu vi no jornal, na televisão, uma passeata de empresários ali eu morei no Recife, né? Enquanto estava fazendo agora a especialização, morei em Recife. E eu tenho um carinho muito grande pelaquela cidade. E eu vi uma passeata por uma praça que eu andava muito, pela frente da praça, uma passeata de empresários dizendo, não, volta para trabalhar, como é que pode, tá dentro de casa, em quarentena. E aquilo doeu em mim. Aí eu escrevi esse textinho aqui que eu chamei de Empresários Egípcios. Naquele ano chegaram as pragas do Egito. Águas sangrentas, rãs, mosquitos, moscas, peste, úlceras, chuvas de pedras, gafanhotos, trevas, morte de muitos primogênitos. Vieram de Pequim, de Roma, Nova York, ou quem sabe de Brasília. Os escravos hebreus correram para dentro de casa, os empresários egípcios se esconderam dentro de seus palácios, pirâmides e esfinges. Os escravos hebreus precisam voltar. É só uma pragazinha. Mas se morrerem os escravos, disse alguém, o Egito não pode parar por 5 ou 7 mil escravos que vão morrer. Então, escravo, volta pro teu tripálio. Cara, é impressionante como você consegue sempre fazer essa parábola entre o texto bíblico e a vida, né? E eu percebo que é uma coisa diferente, por exemplo, do que Moana fazia, do que outras pessoas que reescrevem fazem. Porque você usa a metáfora do próprio texto bíblico, por exemplo, empresários egípcios, né? E aí você vai Sim, lá, sim, sim. e pega um cenário, né, bíblico Sim. e transporta, né? E aí, Márcio, eu percebo uma coisa muito diferente, que foi o que eu tentei defender na minha tese quando me bombardearam. Me deram 9 na tese, né? Disseram que eu escrevo Por maravilhosamente que, bem. cara? Foi. Disseram que eu escrevo maravilhosamente bem, tal. Mas se apegaram ao fato de que o que até a poética faz, né? Que é essa relação
estabelecer a relação entre teologia e literatura, a literatura comparada já faz entre literatura e outros campos, né? Não é só entre literatura de um país e outro país, de um autor e outro autor, mas entre campos. Só que o que eu defendi é o seguinte, eu disse assim, uma coisa, né? Muita gente já escreveu, Auerbach escreveu, como a gente falou aqui, né? Só que uma Sim, coisa sim. é quando alguém parte do mundo literário para pegar o mundo acadêmico, o mundo religioso. Outra coisa é quando isso parte do mundo religioso para pegar o mundo literário. Caim de Saramago, como a gente falou, extrapola os tempos. Né? Caim sai do Primeiro Testamento e vai para o Novo Testamento, né? Digamos assim. Sim, sim. E a gente que tá inserido na teologia, não. A gente está dentro daquela ambiência e reconstrói a coisa sem fissurar muito o texto. Né? Sem fissurar, eu digo, Sim. respeitando alguns limites. Né? E eu percebo Uhum. muito isso na sua escrita. Você colocou em 2020, mas você pega o contexto das pragas do Egito, pega, né, uma série de coisas e cria essa ambiguidade que ao mesmo tempo não é Sim, ambiguidade, sim. está dito, né? Está dito, né? E isso é Uhum. muito, muito legal. O Adriano, e se eu posso colocar um tópico, se ninguém colocou, para a teopoética, é uma poesia orante, é uma poesia mística, é uma oração, não é só uma criação literária fria, assim, não é um texto para vender, é um clamor, é uma reza. É uma Uhum. reza. Então, a poesia escrita teopoética, ela parte de uma dinâmica de relação com o transcendente. Isso é fundamental para ter em mente. Né? E aí tem uma coisa, né? Ou a academia aceita que isso faz parte, vamos dizer assim, do estatuto desse tipo de produção literária, ou, Sim, sim, sim. ou vai continuar no dogmatismo, né? É, um abraço para a Diane, dizendo que está aprendendo aqui com a gente. Acho que entrou Giovanni aí, acho que é seminarista, né? Diane, de Rui Barbosa. Entendeu, Márcio? Então, ou o texto, ou os críticos entendem que a religiosidade faz parte desse texto, né? Ou então nada feito, né? Não tem como dissecar, não tem como colocar. Por exemplo, uma pessoa que vai estudar a Bíblia como literatura, vai fazer todas as análises do que é literatura e para encaixar a Bíblia nisso. Mas não vai poder esquecer um elemento fundamental, que a Bíblia é entendida por um grupo imenso de pessoas enquanto revelação, entende? Sim, claro. Claro. E aí só que há uma dificuldade de entender isso na academia muitas vezes, né? E foi o que eu sofri, digamos assim, na minha, na minha tese. Não estou dizendo que a banca foi injusta, não. A banca estava defendendo um ponto de vista, entendeu? Aliás, a banca foi maravilhosa comigo. Uma banca aberta, né? Assim, aberta que eu digo, eram professores que, que concebem essa possibilidade, né? Então não quero ser injusto aqui na minha fala, mas eu estou dizendo que há um limite né, no modo, ou há perspectivas diferentes de entender isso, não é limite, há perspectivas Uhum. diferentes de entender isso. Já que você puxou esse texto aí, Márcio, que meio, como é que, poesia engajada, né, que é o negócio Sei negócio lá, sei lá. que é o lance da hora, né? E eu vou fazer uma fala sobre isso. É, Beleza. e aí eu vou pegar um outro texto que não estava prescrito aqui na nossa Uhum. caminhada, que eu fiz um pouco de uma Semana Santa, né? Coloquei primeira Bacana. confissão, depois coloquei Cananéia e coloquei uma Quinta-feira Santa, uma Sexta-feira Santa, uma Páscoa. Fiz um pouco isso. Sim. Mas vou rasurar um pouco aqui para colocar Mãos Lavadas. É um poema que eu escrevi para a edição da revista Conciliação, que que a gente lançou no dia da vigília pela democracia. Lembra? Lá na Praça do Fórum. Sim, 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 sim. Lembro assim. A edição nesse dia. Então, todos os poemas ali naquele dia, ou dessa edição, são poemas que estão versando sobre o momento do Brasil político. Né? E Uhum. aí se chama Mãos Lavadas. Deixa eu só colocar o carregador aqui, porque o celular tá indo embora, viu? Enquanto isso, eu vejo as pessoas aqui. Diane, deixa eu ver o que mais. Jorge voltou.
Jorge, meu querido, nós fizemos um momento de silêncio pelo pastor Djalma, nosso amigo, aqui quando a gente abriu a live, né? Fizemos memória do que foi a vida de Djalma e fizemos um momento de silêncio. Mas obrigado pela recordação mais uma vez aí, muito merecido. Vou ler, viu, Márcio? Pode ser? Antes disso, importante aqui, ó. Zé tá perguntando onde encontrar suas poesias. Você publica onde? Para ele ler. Ele quer ler suas poesias. Ele está dizendo que lê as minhas no meu blog, na minha página, mas quer ler as suas. Eu publico as minhas de caju em caju, meu irmão, na minha página no Face. Quer dizer, no meu perfil no Face. E publiquei muitas na revista Conciliação, que depois eu posso passar aqui o endereço, aqui no meu perfil do Facebook, do Instagram, fazer um cardzinho com o endereço para vocês verem as 9 edições. Tem poesia de Márcio, Padre Jorge Ribeiro, Pastores Batistas, gente de Candomblé também. E publiquei muito em revistas do Sul, que não tem a ver com teopoética. Revistas do Sul publiquei muito, certo? Vou ler aí então. Mãos lavadas. Primeiro, compararam os negros a animais, mas não me importei com isso. Jesus nem era negro. Em seguida, disseram que as mulheres eram fraquejadas, mas não me importei com isso. Jesus nem defendia mulheres. Depois disseram preferir filhos viciados que gays, mas não me importei com isso. Jesus nem ensinava a amar sem distinção. Agora estão matando os meus. Não são mais palavras, não são mais gestos, são tiros, facadas e socos. É desigualdade e injustiça social. Mas ninguém se importa com isso. Depois das mãos lavadas, fica tarde para afirmar que Jesus também os ama. Mãos lavadas. É isso. Você vê que quem parte dessa perspectiva tem que fazer memória. Essa poesia ela é memorialista, né? Tem que voltar, parece, para dizer assim, ó. Lembra, caramba, lembra, né? Lembra que nós temos história que aconteceu ou para que não aconteça novamente, né? Isso é muito bacana. Lembra uma coisa que Frei Beto dizia. Frei Beto, o brasileiro, ele diz assim que quando ele fala sobre a ditadura militar, ele fala porque ele não quer que esse mal se repita. Não é porque não é que sente prazer em ficar lembrando aquela coisa ruim, o que ele passou, os colegas dele foram torturados, ele que foi preso, né? Uhum. Eu não sinto prazer em falar disso, eu sinto horror em falar disso. Porque alguém perguntou, né, por que o senhor só fala nisso? Ele disse, olha, eu não queria que isso se repetisse, é tão horrível, por isso eu falo para vocês não esquecerem. Eu acho que essa perspectiva poética sua tem essa pegada, né? Uhum. Lembrei aqui do memorial Yad Vashem, o nome e a lembrança, traduzindo, né, do hebraico, que lá em Israel, que é um memorial, é um museu, né? A cúpula dele, a parte visível, é como se fosse o suporte de um pergaminho, né? O pergaminho tem aquele suportezinho para. Então, a parte visível é um pergaminho, esse suporte do pergaminho. E aí, quando a gente entra, passa por um corredor, João Paulo II até visitou esse memorial. A gente passa por um corredor escuro e à medida que a gente vai dando passos, vai aparecendo fotos de crianças e o nome da criança. Vai aparecendo, né? Então, essa coisa da memória, né? O texto bíblico é memória, né? Ele é pós-evento, né? Ele é pós-evento, né, Pastor? O texto bíblico é isso, sim. É memória. Quando se escreve sobre a passagem pelo Mar Vermelho, não é ali agora, né? É memória do que passou para iluminar o agora, né? E até a poética, nessa pegada que a gente tem feito, é um pouco um novo evangelho, digamos assim, né? Não é um novo evangelho, mas é uma atualização do evangelho, né? Eu acho que isso é interessantíssimo. Não, eu concordo com os críticos literários que são mais simpáticos a essa relação. Embora não fale de teopoética, mas eles estão muito próximos dessa reflexão, quando dizem que o escritor ele acrescenta páginas à Sagrada Escritura, quando ele lê a partir dela, né? Nesse aspecto, a teopoética acrescenta, veja que heresia eu vou falar,
acrescenta dogmas à dogmática, os nossos dogmas. Né? Ou seja, dogma entendido como orientação, como aquilo, instrução para seguir, né? Deixa eu fazer um recorte aqui. A teopoética é muito ampla, né? O Antônio Carlos Magalhães diz que entende pelo menos 5 perspectivas de pesquisa em teopoética e produção em teopoética. A gente está falando aqui especificamente desse campo da teopoética que flerta com a Bíblia, né? Assim, essa relação com a Bíblia. E aí serve o que a gente está dizendo. Nesse sentido, a teopoética é uma exegese, né? Ela é uma exegese. É um exercício espiritual também, não é? É uma mística, né? Isso é interessante. Venha de lá com outro texto seu, meu velho. Tá, ok. Queria registrar aqui a presença de Márcia. Márcia tá por aqui, Márcia Maria, Márcia Costa. Eu acho que é ela mesma, ou é outra, eu não sei. Eu acho que é outra. Sim, hoje é outra, né? Muito bem. A Aurilene, não sei se é tua ou é... Márcia tá aqui de novo. Tá, muito bem. Então, vamos ver o que é que nós temos mais por aqui, o que a gente reservou aqui. Então, tá, esse aqui é saindo desse campo propriamente da suposta poesia engajada. Esse aqui surgiu, cara, a gente já se encontrou numa Flickr, não foi? Foi, cara, foi sim. Eu sou fascinado pelo espaço da Flickr. Então, sempre que tem aqui em Cachoeira, a Feira Literária Internacional de Cachoeira, né? Feira não, Festa Literária Internacional de Cachoeira, é um espaço gostoso de encontro, de ver livros, né? Então, eu acho aquele espaço muito bom. Foi bom te encontrar naquele dia. Tava eu, Jeane e Lua, e tu também e tua esposa lá. Foi, família. Exato. E você estava também com os alunos da Católica, não foi? Foi com os alunos da Católica. Então, muito bacana. Aí de uma Flickr e do encontro com o texto ali de Emaús, saiu o Santuário da Palavra. E eu queria fazer memória a 2 amigos que a gente estava nesse dia especificamente aqui, que a Gilmara Belmont é uma poeta lá de Amélia Rodrigues, uma figura excepcional, educadora, e Padre Júlio César, que a gente estava juntos nesse dia. Então, Santuário da Palavra. O caminho fazia os 3. Um era expectativa, outro esperança, e a terceira era a mulher de Cleofas. Os 3 faziam o caminho até o santuário da Casa da Palavra. No meio, entrou-se a palavra, antecipou-se subescondida por trás dos olhos. Quais as palavras que esse caminho deu a vocês? Nossos chefes mataram a poesia. Começando pelos profetas antigos até os poetas de hoje, ela nos leu para nós. Sentamos, comemos e bebemos até tarde. Então ela foi embora para ficar em nossos corações ardentes. Belíssimo. Santuário da Palavra. Belíssimo. Isso aí me remete à questão de Jorge, né? Teologia narrativa e teologia dogmática, porque quando eu li esse texto seu, já conhecia, eu entendi esse texto um pouco nessa perspectiva. Né? O que é que mata a palavra, né? No contexto de fé, de vida de fé, né? São os dogmatismos, né? E aí a gente tem o texto paulino, né? A letra mata, né? Mas o espírito vivifica. E às vezes a galera pega a letra, né? Torna dogma, torna doutrina, e aí a palavra, né? Que por excelência é Jesus, né? Estava em Deus, era Deus, a palavra e tal, termina morrendo, né? Jesus morre, né? Nesse sentido, porque precisa dar lugar à estrutura do templo, né? Precisa dar lugar à religião oficial, precisa dar lugar à instituição que rege, é preciso dizer, de mãos dadas com o império, né? De mãos dadas com o império, seja ele que império for. Então, é belíssimo isso aí que você traz, né? Essa imagem. Muito boa mesmo, bacana. Valeu. Vou trazer... A gente tem 9 minutos só, você imagina, cara? Só tem 9 minutos. Caramba já, rapaz. Como é que passa tão rápido?
Eu vou trazer outro texto meu aqui agora, que se chama Domingo de Ramos, que eu escrevi num momento de muita dor, né, que foi minha transição entre Igreja Católica e para a Comunhão Anglicana, e foi a Semana Santa daquele ano ali, né? E aí, no meio de tantas incompreensões, tantas palavras malditas, né? E aí eu fiz o exercício da meditação, né? Da primeira Semana Santa sem celebrá-la depois de sacerdote, né? Sem celebrá-la como presidente, com a comunidade, isso tudo. Então, vivendo aquela agonia que era aquele período. Domingo de Ramos. Adentra, Senhor, humildemente, na cidade dos profetas. Sigo-te logo após, discreto, quase a tocar o jumentinho. Trago o coração a palpitar, vibrante de esperança. Porquanto cheio de sofrimento, aquele sofrimento de sermos quem somos, e não termos quem nos diga, eu sei quem você é. Descansa, que para você temos um lugar. Acompanho a sua intimidade, Senhor. Estes ramos agitados de exaltação a ti, os sorrisos dos que os agitam, não serão o suficiente para livrá-lo da derradeira hora. Essa hora que é tua e de ninguém mais. Porque mais que a outros, todos, por mais que a outros, todos a ofereçam. Senhor, irei a pé para onde guiares os meus pés. Mas te seguirei até a cruz, e ela já me dói, como a ti também. Estarei lá, corajoso, silencioso e sofrido. E sei que, pelas razões que só o Senhor sabe, quase banalmente, serei colocado como o quarto crucificado. Mas deixo estar, porque também sei que o último gesto é teu e é tua a última palavra. É isso. Caramba! Rapaz, eu fiquei. Eu li, né, antes de que você enviou, e eu fiquei só nessa primeira parte aqui. Adentra-se humildemente na cidade, algoz dos profetas. Que eu fiquei lá em Jerusalém, né? Mas você já me deu outro aspecto para ler isso aqui. Sim, sim. A cidade que mata profetas não sei, parece a cidade como lugar, a cidade como encontro, lugar com experiência de revelação, uma cidade como eu, né? Eu sou essa cidade desolada, eu me encontro nessa cidade desolada, né? Então isso é mesmo fascinante, assim. Eu acho que toda a poesia deveria vir com a nota de rodapé dizendo quando foi que o profeta escreveu e por que ele escreveu. Toda a poesia deveria vir assim, mas a maioria dos profetas diz que não, dos poetas diz que não, ao contrário. Você que leia. Eu não tenho que dizer como escrever. Eu acho que deveria vir. É Né? porque, assim, dizer o contexto ajuda a interpretar, mas ao mesmo tempo corre o risco de limitar, né, a interpretação. Eu lembro, Isso. eu lembro de uma fala de Jorge Amado dizendo assim: olha, minha neta mostrou aqui uma tese que escreveram sobre tal romance, dizendo que eu disse isso, que tinha a ver com aquilo. Eu disse, rapaz, eu não vi nada disso aí. Quando eu escrevi, eu simplesmente escrevi, velho. Legal. Legal. Jorge Neri está dizendo, ó a blasfêmia. 2 craques da escrita, quero ser como vocês. Pelo amor de Deus, Jorge. Eu tô até com vergonha. Eu que quero ser como tu. Não é? Sonali, minha prima. Prazer ver você por aqui. Sonali é minha prima de Pernambuco, cara. Limoeiro, Pernambuco. Um abraço, hein? Gente de longe aqui. Muito bom. Rapaz, quanta coisa boa a gente encontra ao redor da poesia e da literatura, né? Jorge está dizendo, João Dias de Araújo, saudoso, reverendo, João Dias. onipresente em Feira de Santana e em tantos lugares do Brasil, usava essa imagem, a cidade que mata os profetas, uma teologia do social. Muito bom, Jorge, obrigado. Bacana. Meu irmão, me diz uma coisa, a gente vai puxar ainda mais 10 minutinhos numa outra live para encerrar ou vai parar por aqui? Rapaz, vai ser um prazer, vai lá. Temos 4 minutos, lê mais uma sua aí.
Gente, Pronto. se cair, a gente vai puxar, eu prometo, só 10 minutos pra gente encerrar. Vai ser só 10 minutos. Se chegar à meia-noite foi um acidente, mas só 10 minutos. Pô, rapaz, essa daqui é grande, mas eu queria ler. Se cair, eu retomo Não é que é grande, ela é maior do que aquela, não é que é grande. Lê. Essa daqui tem um pouco do mundo da figura de Jesus, mas de um mito tupi-guarani sobre a origem da mandioca. O mito de Mani. Então, ela diz assim: a tribo de Belém ficava perdida no meio da mata. De um ventre de mulher, mistério, perigo, a terra da aldeia, da terra da aldeia, a vida pariu uma menina. Mani era diferente. Amava a tribo, amava as outras tribos, amava a mata, amava os espíritos da mata. Mani era diferente. Tinha corpo todo branco. E os chefes da tribos, caciques fariseus, pajés legistas, pátres da arca, para guardar, fechar, aprender, conservar, dores antigas, famílias antigas, poder velho. Por medo, por ignorância, por arrogância, conspiraram, tramaram, mataram, convenceram todos, derrubaram o corpo de Mani. Corpo e sangue da terra. Todos da tribos ficaram tristes e pintaram em seus corpos a via cruzes. Mas no terceiro dia, do ventre da terra, dentro da oca, a terra repariu uma planta de raiz branca. Mandi era diferente. Mandioca, disseram. Alimento, porque éramos fome. Mesa da terra. Todas as tribos reunidas, pão, eucaristia. Gente, que é rica demais, né? Associa muitos elementos, tem toda uma história de fé, de cultura junto aí que, meu Deus, muito bonito, muito bonito. Tem um contexto. Sim, diga. Não, pode falar. Quando eu vi essa aí, eu fiquei pensando, rapaz, como é que esse cara conseguiu escrever isso aí, velho? É tipo assim, como é que ele faz uma bagunça desgraçada dessa, né? Você conjugou coisas pacas aí no texto, rapaz. Muita coisa, né? O contexto é assim, a gente tava lá na faculdade, sabe, não sei se tu conhece Paulo do movimento Ecobairro. Uhum. Conheço Paulo tava sim. lançando. Paulo é uma figura espetaculosa, né, bicho? Ele estava lançando o movimento Homens pela Paz, que é uma das diretrizes inspiradas nas diretrizes dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ele me chamou. Erradicar a violência contra a mulher. E ele pediu para fazer uma reflexão do ponto de vista da educação. Aí eu disse, olha, e tendo em vista a questão da violência contra a mulher, eu digo, olha, o corpo de Mani, a mandioca aqui é fundamental. Então eu comecei com essa história tupi-guarani, né? Uhum. É o corpo de uma mulher que é morto. Certo. Mas ele ressuscita. Isso aqui é cristológico, poxa, é cristologia. Ele cai na terra, acham que morreu, mas volta para alimentar. Isso é Eucaristia, pô. Isso é um mito existente realmente entre as tribos indígenas. Isso mesmo. Você faz essa elaboração, né? Fantástico. Com a cristologia, com Jesus. Fantástico. Olha, vai cair a live, né? Gente, dizer, não sei se vocês vão voltar. São só 10 minutos mesmo, porque a gente tem umas 2 poesias ainda para recitar, né, Márcio? E aí, isso. Eu acho que vale a pena recitar, então por isso eu quero voltar. Mas muito obrigado por quem está aqui, né? Quem acompanhou desde a primeira. E acho que valoriza muito o que a gente está fazendo aqui e alegra a gente, né? Eu vou derrubar a live aqui, que já apareceu o computador. E segurem aí que a gente volta para as 2 poesias.